Olá a todos, esse é o nosso projeto final da disciplina de Sistema Operacional Embarcado, onde a gente fez 4 escalonadores, o SRTN, o Garantido, a Loteria e o Fair Share. Eu sou o Matheus. Eu sou o Daniel. E eu sou o Gelson. Bom, então, começando a explicação do nosso código, a gente tem aqui a estrutura de processos, onde cada processo vai ter um identificador, uma data de criação, uma duração, um tempo corrido, uma prioridade e um estado. A gente também tem a estrutura do kernel, onde a gente faz o uso do ponteiro de função para atribuir o escalonador dele. Então, a gente começa aqui. A gente faz uso de um buffer circular, tamanho 11, mas que só tem um número máximo de processos dentro dele de 10, porque uma posição é inválida, e um número máximo de processos de 20, que a gente tem aqui no nosso arquivo para teste. Então, a gente começa aqui. Na main, a gente utiliza o FreeOpen para ler o arquivo, faz a definição dos escalonadores aqui no nosso kernel e roda essa função que vai fazer a leitura dos processos do arquivo. Então a gente faz a leitura e coloca na lista. Aí a gente passa para o loop kernel, onde a gente vem aqui. A gente tem um for que vai rodar 4 vezes para cada um dos escalonadores. Cada vez vai criar um arquivo de saída. Então a gente vai ter 4 arquivos de saída para poder comparar como foi que cada um dos escalonadores executou. E aí a gente tem os cabeçalhos e vem para o loop, onde a gente cria o processo. Então, na função cria processo, a gente verifica se a data de criação do processo é a mesma do nosso tempo, que é incrementado aqui no clock tick. Então, se a data de criação for o mesmo tempo do kernel, a gente vai adicionar o processo no buffer circular. Então, a gente lê o processo da lista e coloca no buffer, anda o fim do buffer para frente, e aí a gente roda o escalonador. Vale ressaltar que a gente tem as funções para executar o processo, então a gente muda o estado do processo para executar e diminui a duração dele com o quantum que o escalonador utiliza, e a gente também tem a função para remover o processo do buffer circular, aqui onde a gente muda o processo para fim e troca o start do buffer. Então, começando pelo primeiro escalonador, o SRTN. Vamos lá. O SRTN é relativamente simples, ele procura dentro do buffer como uma lista de processos o processo que tem o menor tempo restante, ou seja, se você tem um processo rodando no momento, o próximo não necessariamente vai ser ele mesmo, porque pode ser selecionado um processo que tem um tempo restante menor, ou seja, o tempo de duração dele total é menor do que o tempo restante do último processo menor que foi rodado. O próximo é a loteria. Loteria, ele funciona também com quantum fixo. O que ele faz é aleatorizar quais que vão ser os processos escolhidos a rodarem. Quanto maior a prioridade, diretamente proporcional vai ser a probabilidade dele ser escolhido. E o garantido nada mais é do que garantir que todos os processos vão ser executados por um tempo mínimo, um quantum mínimo para todos os processos. Então ele é definido, então esse tempo de execução de cada processo, ele é estático, ele é o mesmo, sempre. Então todos têm essa garantia e depois tem uma repetição do ciclo para caso seja necessário executar mais tempos depois que todos já foram executados uma vez. E o fair share, ele é semelhante até ao garantido, mas em vez de ele definir um quantum base, ele tem o tempo que a CPU, o tempo de CPU, e divide para a quantidade de processos que eu tenho ativo. Então, você tem que todos os processos ativos têm o mesmo quantum para poder rodar. Então, essa é a ideia do fair share, que é uma divisão justa de tempo de CPU para todos os processos. Agora a gente vai rodar aqui então. Ele gerou nossos 4 arquivos de saída. Então a gente tem aqui o primeiro arquivo do SRTN, a gente pode ver a execução aqui. Do segundo, que foi o garantido. Do terceiro, o loteria. E do quarto, o fair share. A parte importante de me explicar é, traduzindo rapidinho esse mapa, cada jogo da velha é o tempo que ele tá rodando. As partes que estão em branco, ou ele não está no buffer no geral, ou seja, não foi criado, ou já terminou de executar. Ali no cantinho vai ter o tempo. Então, por exemplo, se o quantum do P1 foi 5, que nesse caso foi realmente, vai de 0 a 5. Depois eles usam um quantum de 1 para executar o processo. Então é 5, 6 e assim em diante. E o tempo que eles estão com menos, menos, menos é porque eles estão no buffer, só que ainda não estão sendo executados. É isso. É isso, muito obrigado pela atenção.